cantar uma canção ao Cordeiro. Sendo essa sincera diante de Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Ele vê a igreja dele. Quem é como o Senhor? A sua vida, minha vida. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Cante conosco, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Como o Senhor. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Nós te damos nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, todo o poder pertence ao Senhor. Força e Oh, poder, Espírito Santo de Deus, honra, Espírito glória, Santo de Deus, força e poder, honra, glória, 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 força e poder, honra,
Cante, igreja do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são. Aleluia, tudo pertence ao Senhor, porque dele, por ele, cantemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Sempre, amém. Quão profundas riquezas, aleluia. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Santo és, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. Como um coral de anjos declare a ele a glória, a ele a força, a ele a honra, todo o poder, todo o louvor pertence ao nosso Deus. Pra sempre. Oh, queridos, se imaginem no céu cantando ao Senhor. Aleluia. Como um coral de anjos, Senhor, como na terra, e na terra como no céu, Deus. A ele a glória, pra sempre, 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 sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela vida de cada um de nós, por mais um dia estarmos aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, pela vida do Lucas, que tem liderado esse trabalho e me dado a oportunidade de estar junto com ele, né? E agradecer a Deus também pela vida de cada irmão que se dispuseram, que abriram as portas das suas casas, para que no momento tão difícil como o que estamos vivendo, não parássemos de continuar a falar, a viver e a pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada líder, de cada uma dessas pessoas, tanto as que têm aberto as portas das suas casas para nos receber, como todas aquelas outras que têm se disponibilizado a estar juntos nesse trabalho. Eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos na sua casa, onde você está, para que nós possamos fazer 1 minuto de oração antes de começar a falar sobre o tema que nos foi proposto. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Que o Senhor, Pai, venha falar conosco da maneira que o Senhor tem falado, ó Pai, nas outras lições. Que o Senhor, Pai, continue nos abençoando, nos fortalecendo. Que o Teu poder venha continuar, ó Pai, nos fortalecendo cada dia mais para continuarmos firmes, Senhor, no propósito ao qual o Senhor tem nos chamado. Deus querido e Pai amado, eu te agradeço por cada irmão que está online nesse momento, por aqueles, ó Pai, que estão no seu trabalho, indo para suas casas. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, proteger, guardar, cuidar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Continue falando conosco, ó Pai, nesse momento, nessa lição, através da Tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. Amém. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Nós temos um tema que nos foi proposto para essa lição, que fala a graça de Deus e a velha natureza, que tem um objetivo. E o objetivo deste tema é lembrar que todos que aceitam pela fé o favor imerecido de Deus podem tornar-se natureza divina. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia onde você está nesse momento, em 2 de Pedro 1:4, que diz assim a palavra do Senhor: pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos traz alguns ensinamentos muito importantes para as nossas vidas, um texto que vai falar de promessas. A Bíblia ela nos fala de promessas. Quando você começa, a gente tenta entender a história de Abraão, a gente vê que ele começa a viver as promessas que Deus tinha para a vida dele através de uma decisão. A decisão que ele tem de sair da sua terra, do meio da tua parentela, obedecendo aquilo que o Senhor havia falado com ele, estava o direcionando a uma promessa. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que para viver as promessas que o Senhor tem nos feito, as promessas que Ele tem para mim e para você, é necessário uma atitude nossa. Como Abraão obedeceu, que nós possamos ter uma atitude de obediência para viver essas promessas. Amém? E nós lemos um texto que vem falando de promessa. Pedro está nos ensinando aqui, através desse texto, que ele não está dizendo que somos melhores que Cristo, que uns são melhor do que os outros. Não, Pedro não está dizendo isso. Pedro está nos ensinando, através dessa escritura sagrada, que ninguém tem a capacidade de se tornar participante da natureza divina pelo grau de estudo, pelo seu conhecimento, pela posição social que ocupa. Pedro está dizendo para nós que esses fatores que possamos ter não nos garantem que vamos ter essa natureza divina. O que significa ser participante da natureza divina? Significa que as características da natureza de Deus se tornam minhas, se tornam suas, através da obra criadora que Ele fez em nossas vidas. Então, ser participante dessa natureza divina não quer dizer que a pessoa também ela quer ser igual ou maior a Deus. Porque Deus ele é único. Ele é o único todo-poderoso, onisciente, que criou todas as coisas, e o único que nós glorificamos e exaltamos o nome dele. Amém? Existem alguns exemplos que eu queria falar para você nessa noite, de uma pessoa que é participante da natureza divina. É uma questão de escolha, uma questão de posicionamento. Um exemplo que a gente consegue ver, uma pessoa que não perdoava, quando ela tinha aquela sua velha natureza, quando ela não conhecia a Cristo, ela agora, quando ela conhece, quando ela tem a sua vida transformada pela obra que Ele fez em nós, ela agora passa a perdoar. Uma pessoa que só se importava com ela mesma, ela passa a pensar no seu próximo, ela passa a cuidar do seu próximo. Isso são coisas que a natureza divina, ela vem fazendo em nós, depois da obra criadora que o Senhor Cristo fez em nossas vidas. Quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, a gente começa a entender, num contexto histórico que ele vivia, que ele perseguia os crentes, maltratava os crentes, perseguia a igreja. Por quê? Porque ele foi ensinado daquele jeito.
ele servia daquela forma os seus senhores. Mas depois que ele conhece a Cristo, a sua vida é transformada. Ele agora começa a edificar a igreja. Ele começa a lutar pelos propósitos da igreja. Isso depois que ele teve a natureza divina nele. A gente começa a entender que você não vê Paulo orando, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, ele passa 3 dias orando. Entende? Amém? Então, são coisas que nós não podemos fazer com méritos próprios nossos, com força do nosso próprio braço. É o que ele faz em nós, que começa a gerar através de nós, em outras pessoas, no meio em qual estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa casa, no meio, na igreja. Isso, depois da obra que ele faz em nós, que nós começamos a viver isso, a compartilhar isso também. Amém? Olha, as promessas de Deus é o meio que nos conduz a uma nova natureza. São as promessas que ele nos faz, que vai nos conduzir a uma nova natureza, a um novo estilo de vida. E é interessante porque com esse texto nós aprendemos 3 lições muito importantes que nós vemos através deste estudo. Antes de entrar na primeira lição, eu quero falar com você que a fé, nós precisamos crer, porque é a fé que nos vai garantir cada dia mais essa natureza em nós, acreditando no que ele fez. Amém? E a primeira lição é isso aqui, ó, vamos lá. Primeira conferência e dose diária de arrependimento. Um dos passos mais importantes, não somente antes de aceitar a Cristo, ou no início da caminhada cristã, mas para todos os dias, é o estarmos errando o alvo. Tiago nos chama para um completo arrependimento no coração, a abandonarmos os amantes da velha natureza, e também usa a imagem do Antigo Testamento do adultério espiritual para não atendermos à inclinação da velha natureza. Embora os falsos encantos do mundo não possam causar o pecado, eles podem moldar e estimular nossos desejos. Precisamos estar atento a isso. Não somos obrigados a pecar, mas conduzidos pelos convites a cair, que são de acordo com as inclinações pecaminosas da velha natureza. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago está nos ensinando aqui que depois que é necessário uma dose diária de arrependimento. Nós sempre vamos... A Bíblia diz que quando você fala que não tem pecado, que não peca, nós já estamos pecando. Então que nós possamos nos arrepender todos os dias, todas as manhãs, ao acordar, antes de qualquer coisa, orar a Deus, pedir perdão para que Ele possa perdoar os nossos erros, pedindo Ele para que possa nos capacitar a viver de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, que nós possamos negar essa velha natureza. Tiago está falando que nós somos convidados, não somos obrigados a pecar, mas conduzidos pelos convites a cair. Quantos convites todos nós, eu e você, recebemos para dizendo vamos pecar? Quantos convites vêm até cada um de nós? Às vezes no nosso trabalho, às vezes amigos, às vezes até parentes. Quantos convites são feitos para nós, para negar o nosso Senhor, para pecar? Por quê? Por causa de uma questão de uma escolha. O convite é feito, mas nós não devemos escolher os convites que às vezes são propostos a nós. Olha só, mas conduzidos pelo convite a cair, que são de acordo com as inclinações pecaminosas da velha natureza. Meus irmãos, a carne ela não converte. A nossa carne ela vai estar sempre inclinada ao pecado. Ela não vai converter. Então que nós possamos não fazer a vontade da nossa carne, nós possamos negar as nossas próprias vontades para viver a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém?
Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos ver o que o Senhor está nos dizendo. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 5. Aleluias. Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. 2:5. Aqui o Senhor vem fazendo uma advertência à igreja de Éfeso, porque eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Então ele vem trazendo a memória daqueles irmãos, lembra de onde caíste, lembra, puxa na sua memória onde você caiu, onde você errou, porque a todo dia nós temos a oportunidade também de lembrar onde nós erramos, para que nós possamos arrepender, para que nós possamos fazer o que é correto. Amém? E esse texto que nós lemos nos traz uma segunda lição. Precisamos de autoajuda ou ajuda do alto? Uma pergunta: o que nós precisamos? De autoajuda ou de ajuda do alto? A resposta de Deus não vem de autoajuda. A resposta de Tiago para corações duros não é do tipo como fazer, mas sim a quem recorrer. Precisamos recorrer à graça de Deus, que nos capacita a lidar com o conflito interpessoal e nos concede a graça de Deus. Sobre graça. A questão não é autoajuda, mas ajuda do alto. O nosso socorro não vem do braço da carne, mas do Deus Todo-Poderoso. Salmo 121, no versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia nos diz: olho para o alto e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E o versículo de número 2 responde: o meu socorro, ele vem do Senhor. Nós precisamos entender que por mais difícil que possa estar os tempos em que nós vivemos, que por mais que o país possa estar em crise, o nosso socorro, ele não vem do governo. O nosso socorro, ele não vem apenas do braço da carne, como aqui está falando. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Eu não estou dizendo que que o nosso socorro, quando eu falo que nós não dependemos do governo, nós contamos com ele, mas não dependemos dele. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém? Então nós contamos com o governo, mas dependemos de Deus. Em vez de caminharmos escorados em nossas próprias convicções, devemos avançar na força do Onipotente. Neste século humanista e embriagado pela vaidade humana, precisamos erguer nossa voz para dizer que é de Deus que vem toda a força para uma vida vitoriosa. Aleluias. Para ter uma vida vitoriosa. Aqui está nos dizendo que para dizer que é de Deus que vem toda a força para uma vida vitoriosa. Aleluias. Quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, não que nós vamos cruzar os nossos braços, sair dos nossos empregos e só fazer: Deus me abençoa, libera vitória sobre a minha vida. Não. Existe a parte que é nossa, de levantar todos os dias cedo, de trabalhar, de fazer a nossa parte para que possamos ter uma vida vitoriosa. Vitoriosa que eu falo, uma pessoa que quer ter uma vida vitoriosa, ela trabalha para alcançar a sua casa, para dar uma vida melhor para a sua família, que não é pecado, não é errado. Então, a força vem de Deus. Ele nos capacita a fazer com que nós alcançamos essa vida vitoriosa.
João 1,16, a Bíblia vai dizer o seguinte. Abra comigo, João, capítulo 1, versículo de número 16. Olha o que nos diz. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Da plenitude de Deus, nós recebemos graça sobre graça. Às vezes nós olhamos os problemas que o país enfrenta, às vezes começamos a reclamar de muitas coisas, mas tem muitas pessoas que queriam estar no nosso lugar, estar passando pelas lutas que nós estamos passando. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes existem pessoas que enfrentam batalhas muito maiores e muito mais árduas do que as nossas. E mesmo assim, às vezes nós nos pegamos a reclamar, a murmurar mais do que essas pessoas. Então, que nós possamos crer que a nossa força ela vem do Senhor, que nós possamos agradecer todos os dias por estarmos com saúde, por estarmos trabalhando, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo isso, em meio ao caos que o país às vezes vive, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter perseverança, que nós possamos continuar acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ao falar de fé, é interessante, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fé que eles tinham no Deus Todo-Poderoso não livrou eles da fornalha de fogo. Não impediu que eles fossem lançados à fornalha, mas a fé que eles tinham impediu que eles fossem consumidos pelo fogo que está na fornalha. A fé que Daniel tinha no Deus que ele servia, um Deus que ele orava 3 vezes ao dia, não impediu ele de ser trancado, de ser lançado na cova com leões, mas a fé que ele tinha impediu que ele fosse devorado pelos leões. Então, é a fé que nós temos, que nós depositamos em Deus, que vai nos fortalecer, que vai nos fazer a continuar perseverando, a continuar crendo em Deus. E, da mesma forma que eles passaram por momentos difíceis, que a fé que eles tinham vinham os fortalecendo, vinham os capacitando, é essa mesma fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que cuida de nós, que se preocupa com cada um de nós. É essa fé que vai fazer com que eu e você possamos superar os momentos difíceis, as adversidades, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. É a fé nesse Deus Todo-Poderoso que vai nos fazer a romper cada vez mais, crendo que o melhor está por vir, o melhor de Deus está por vir sobre a nossa vida. Nós hoje já estamos com a oportunidade de estarmos com saúde. Às vezes você está na sua casa, com a sua família, participando desse estudo. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade? Que nós possamos continuar valorizando mais esses momentos, porque é a fé que nós temos no nosso Senhor, que vai nos fazer sair vitoriosos no meio da adversidade e dos momentos difíceis. Amém? Nós aprendemos mais uma lição que é importante e que é interessante para nós compartilharmos nessa noite. O favor imerecido me condiciona a verdadeira transformação. O favor imerecido me condiciona a verdadeira transformação. Qual favor seria esse? Qual transformação é essa? Deus manifesta sua graça e nos torna participante da natureza divina, sendo possível, assim, não sermos dominados por nossos desejos pecaminosos. Tornamo-nos participantes da natureza divina, não significa que estamos tentando nos tornar maior do que Deus, e nem tentando se colocar ao nível dele. Entre outras coisas que Deus é e que nós nunca vamos nos tornar é todo-poderoso, onisciente, onipresente e outras características que são chamadas de atributos intransmissíveis. As características que são dele e são divinas, divididas com alguém.
Mas existem as características da natureza de Deus que são transmissíveis. Por exemplo, justiça, misericórdia, perdão e principalmente o amor. Justiça, sabe? Quando a gente olha para o país em que vivemos, nós nos deparamos com tantas injustiças, com tantas pessoas pensando nelas mesmas, com tantas pessoas que vêm acusando outras, querendo fazer justiça própria. Então, a justiça, um exemplo disso. Misericórdia, perdão e principalmente o amor. É o que eu falei. O perdão, uma pessoa que não perdoava, quando ela tem essa natureza divina nela, ela passa a perdoar. Por mais difícil que seja, por mais triste seja um momento, por mais difícil possa ser o que ela passou com alguma pessoa, ela entende que ela precisa perdoar. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, isso nos ensina que uma pessoa que ela tem a natureza divina nela, ela passa a perdoar. Antes, ela guardava ódio, rancor, ela não perdoava, ela parava de falar com as pessoas que fizessem algo contra ela. Hoje não. A pessoa que tem a natureza de vida divina nela, ela vai passar a perdoar. Ela, em vez de se afastar das pessoas que às vezes o entristeceu, o magoou, não. Ela vai se aproximar dessa pessoa. Ela vai perguntar o que está acontecendo, pedir perdão se ela errou, ou até mesmo se ela não errou. Pedir perdão por algo que ela fez, por alguma atitude que ela tomou. Isso não vem das pessoas mesmas. Isso é o que Deus fez em nós. E por isso que nós temos essa capacidade de perdoar. Eu creio que eu e você temos essa capacidade de perdoar uma pessoa que às vezes te magoou em algum momento, talvez da caminhada cristã também, mas nós temos essa capacidade de perdoar. Sabe por quê? Nós temos essa capacidade por causa do que Cristo fez em nós. Por isso. Não é por merecimento, porque somos melhores que ninguém. É pelo que Ele fez em nós, que nós temos a condição, graças a Deus, de perdoar, de ter esse prazer de tentar reatar com uma pessoa que às vezes nos magoou, nos entristeceu. Sabe? Talvez você já teve uma experiência como essa. Às vezes uma pessoa te magoa, ela se afasta de você pelo que ela fez. Mas aí, em vez de nos afastarmos dessa pessoa, o que nós fazemos? Nós vamos nos aproximar. Nós vamos perguntar, o que foi? Onde foi que eu errei? Eu te magoei? Eu te entristeci em algum momento? Se eu fiz isso em algum momento, me perdoe. É por causa da natureza divina que está em nós. Amém? Vamos lá. O amor, principalmente o amor. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele se preocupava com pessoas. Ele amava as pessoas. Ele ama ainda. Ele não veio nos palácios, nas grandes cortes, não. Mas por amor às pessoas, ele veio curar aquele que estava enfermo. Ele veio perdoar aqueles que estavam fazendo errado, que estavam pecando. Ele morreu em nosso lugar, para que nós possamos ter a oportunidade de perdoar uma pessoa, de amar o nosso próximo, de praticar, de ser justo. É por isso, a principal é o amor. Cristo, quando ele veio nessa terra, ele demonstrou o seu amor pelas pessoas. Quando ele foi crucificado por mim e por você, ele não reclamou. Em um momento ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo momento, depois que ele fala isso, ele fala, Pai, que seja feita a tua vontade. Ele morreu por nós. Sobre ele ele passou pelo castigo que era para nós passarmos. Ele morreu e foi crucificado por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de amar as pessoas como ele amou no seu ministério,
de se preocupar com as pessoas como ele se preocupou no seu ministério. Ele tem nos chamado para uma vida assim, preocupar com as pessoas, ajudar as pessoas, alcançar aquele que está perdido. E às vezes nós podemos pensar que os momentos difíceis que passamos, será que é isso mesmo que eu estava proposto? Será que é isso mesmo que Deus está comigo nesse momento difícil? Elias, em 2 Reis, capítulo de número 2:17, em 2 Reis, Elias, ele aparece ao rei Acabe, ele faz uma profecia que não vai chover durante 3 dias, e logo depois o Senhor fala para ele: retira-te daqui. Ele obedece, ele retira. E o cuidado que Deus teve com Elias é tão grande, é tão poderoso, que os corvos alimentavam Elias de manhã e no final da tarde. Sabe? Olha o amor, a preocupação de Deus com os seus escolhidos. É assim que Ele nos vê, Ele nos ama, Ele nos protege. Por mais difícil que possa parecer a situação, Ele está conosco. Ele não nos deixa sozinho. Amém? Vamos lá, dar continuidade. Nível. Nenhum de nós temos essas características como parte da nossa natureza, sem que elas tenham sido manchadas pelo pecado em algum nível. Boas características humanas são sempre limitadas, imperfeitas e muitas vezes egoístas, que fazem parte da velha natureza. Mas através da graça de Deus, podemos ser aperfeiçoados à imagem daquele que é perfeito, o nosso Jesus. A imagem dele nós podemos ser aperfeiçoados. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. Diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quem começou a obra? Foi Ele. E Ele vai terminar. A cada dia nós estamos sendo moldados. A cada dia nós estamos sendo ensinados por Ele. Sabe? Quantos de nós temos a oportunidade de passar por momentos que nós entendemos que Deus está trabalhando em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Olha o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu me perguntava qual paz seria essa? Essa paz, irmãos, é a paz que excede todo o entendimento. É a paz de Cristo. Essa paz excede todo o entendimento. Que eu e você possamos ter essa paz em nossa vida. Que eu e você, nós possamos viver e que as pessoas possam ver que essa paz está em nós, independente das circunstâncias. Independente do momento que estamos vivendo, independente de tudo possa parecer contrário, tudo às vezes pode parecer fora de ordem, mas isso está acontecendo para que o Senhor coloque as coisas em ordem, coloque as coisas no seu devido lugar, sabe? Ele nunca perdeu o controle da situação, ele nunca perdeu nenhuma batalha, e não vai ser essa batalha que nós estamos enfrentando que nós vamos perder. Não, nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós conhecemos pessoas que passaram por momentos difíceis, que passou por esse tempo de pandemia, que foi até infectada, mas que venceu, mas que foi curado pelo poder do nosso Senhor.
Basta uma palavra dele para mudar uma situação da vida de uma pessoa. Basta uma palavra liberada dele para mudar a situação de uma pessoa. Sabe? Quando nós falamos da graça de Deus e a velha natureza, nós lembramos de como éramos antes de conhecer o Senhor, como vivíamos antes de ter essa natureza divina em nós. A velha natureza, como vivíamos quando não éramos convertidos, quando vivíamos quando não tinha sido ainda alcançado pelo nosso Senhor. E depois a gente tem a nossa vida transformada. E essa natureza divina está impregnada em nós, irmãos. Por causa do que Ele fez em nós. Que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos ter essa certeza da natureza divina. Eu tenho, você tem. Por mais difícil que às vezes possa parecer as circunstâncias. Que essa natureza divina que está em nós possa ser exalada e que as pessoas possam conhecer. Por que você é assim? Não é por causa do meu conhecimento, não é porque eu sou melhor que ninguém. É por causa daquilo que está em mim. É a natureza divina que está em nós. Nós possamos vivenciar exalando essa natureza divina. E eu quero concluir para você nessa noite dessa forma. Uma conclusão que tornamos natureza divina por meio de uma coisa. Pela graça, mediante a fé. Avançamos neste aperfeiçoamento que se chama regeneração, obra feita em nosso interior pelo Espírito Santo. Que você possa crer nessa promessa. Creia na promessa, persevere no processo e viva esse propósito. Tenha fé. Não se deixe a sua fé oscilar conforme as circunstâncias. Não se deixe ser levado pelos momentos, mas creia na fé em Jesus, que tudo sofreu por nós, que nós possamos passar por esses momentos. E a fé que nos vai fortalecer a cada dia, a superarmos as dificuldades que enfrentamos, a melhorar na caminhada cristã, a melhorar com os nossos irmãos, pela graça, mediante a fé. Crendo. E a Bíblia diz que a fé não vem pelo que vemos, a fé vem pelo que nós ouvimos. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir essa palavra poderosa, que tem poder de transformar uma vida, que tem poder de curar um enfermo, que tem poder de ressuscitar até um morto. Que nós possamos, irmãos, continuar crendo, crer nessa promessa, perseverar, e nós estamos num processo, que nós possamos suportar, perseverar no processo e viver o propósito. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Talvez você está passando por um processo difícil, talvez você está passando por um momento que talvez você não consegue mais por si mesmo perseverar. Eu quero falar para você nessa noite que o Senhor ele vem te fortalecendo. Creia nisso, tenha fé, tenha certeza disso, que as circunstâncias ruins que nós passamos em alguns momentos das nossas vidas, não vai interferir no processo para onde nós queremos chegar, para viver o propósito de Deus. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por cada irmão que está ligado nessa noite, nesse momento, na sua casa. Pai querido e Pai amado, talvez eu não sei o processo que ele está passando. Eu não sei em qual etapa do processo que esse irmão possa se encontrar, mas o Senhor sabe. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Pai, que o Senhor possa visitar nesse momento, que esses irmãos possam sentir, Deus, o teu abraço, o teu carinho e o teu cuidado, Senhor. Eu oro nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor venha fortalecendo cada irmão, venha intensificando a tua presença na vida de cada irmão, que o Senhor venha, Pai, nos abençoando, nos fortalecendo, e que essa graça do Senhor venha permanecer sempre em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho amado para ser crucificado,
Pai, obrigado porque por isso nós tivemos a oportunidade de estar vivo nessa noite, de estar pregando a Tua palavra onde estarmos, ó Pai, em nossas casas, em nossos trabalhos. Pai querido, eu peço ao Senhor, Deus, que venha fortalecer esse irmão, Pai, que eu não sei, mas o Senhor sabe em qual parte do processo ele está, mas que ele venha superar os obstáculos que possa aparecer, que eles possam, ó Pai, vencer, que eles possam perseverar no processo para viver o propósito. Pai, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa a vida de cada irmão. Abençoa, Pai, a vida de cada um de nós. Continua nos fortalecendo, continua nos capacitando, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, continuar rompendo em fé, acreditando, ó Pai, que o Senhor está no controle de toda a situação. E que essa natureza, Pai, venha aflorar cada dia mais em nós, a natureza divina, Pai. Que nós viemos vivenciar isso, onde quer que estejamos, ó Pai. Que nós possamos perdoar quem nos magoa, que nós possamos abençoar, Pai, até mesmo aquelas pessoas que não nos abençoam, que nós possamos fazer com que a Tua palavra nos ensine, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, superar o processo e viver o propósito. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém.